Olá, viva, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Comissão Permanente. Hoje estamos no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, instituição centenária que nos recebe para gravarmos mais uma edição da nossa Comissão Permanente, hoje com o nosso painel completo. Já temos a presença do nosso Luís Paulo, que na última emissão, por razões pessoais, não pôde estar presente. Luís Paulo, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. E podemos já começar pelo tema do painel, portanto, a introdução do tema do painel, que hoje cabe também essa responsabilidade ao Luís Paulo. Qual é o tema que vamos discutir mais à frente no programa? É mais uma reflexão de uma notícia que saiu durante esta semana, onde Felgueiras obteve em 2021 a melhor performance sempre no Portugal City Brand Rating. Portanto, é uma notícia que nós vamos aqui discutir e analisar. Muito bem. O tema que a direção do jornal propõe é falarmos sobre uma notícia recente, uma notícia dos últimos dias, que dá nota da escolha, da eleição de Nuno Fonseca, o Presidente da Câmara de Felgueiras, para a presidência da Associação de Municípios do Val de Sousa, conhecida por Val de Sousa, portanto, mais um cargo que Nuno Fonseca vai desempenhar, para o qual foi agora eleito pelos seus colegas da Associação de Municípios, que representa os 6 concelhos da região do Val do Sousa. Obviamente que vamos também aproveitar a oportunidade, porque as coisas tocam-se, vamos aproveitar a oportunidade também para refletir um pouco sobre aquela que foi a distribuição de pelouros no Executivo Municipal, portanto, os diferentes pelouros distribuídos pelo Presidente da Câmara, delegou poderes em cada um dos seus vereadores, cada um, obviamente, vai desempenhar, vai desenvolver a sua atividade em diferentes pastas, em diferentes pelouros, e é sobre isso que vamos também querer saber, ouvir a opinião dos nossos comentadores. E vamos justamente começar por aí, Luís Paulo. Hoje começamos por ti, nomeadamente em relação a esse assunto, a eleição de Nuno Fonseca, o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, para a liderança da Associação de Municípios do Val de Sousa. É ou não, do teu ponto de vista, uma mais-valia para Felgueiras essa situação? Acho que é uma mais-valia no sentido em que prestigia de alguma forma o Conselho de Felgueiras e é, então, de brincadeira, o voltar à casa da presidência da Val de Sousa. O primeiro presidente do Val de Sousa foi, não sei se sabem, Júlio Faria. Foi sim. E, portanto, para além de fundador, foi também primeiro presidente, portanto, de alguma forma, o voltar à casa da presidência de Val de Sousa é prestigiante. E o próprio Inácio Ribeiro, se me permites, também também. desempenhou essas funções durante alguns anos. E, portanto... Fátima Felgueiras, não tenho memória de Fátima Felgueiras, mas Inácio Ribeiro e Júlio Faria, sim. E, portanto, acho que é um enaltecer a eleição, acho que prestigia mais uma vez Felgueiras e os felgueirenses, acho que sim, acho que é positivo, é uma forma de reconhecer também o trabalho, de alguma forma, e aquilo que tem vindo a ser feito cá em Felgueiras. Muito bem. Leonel, a tua opinião em relação a isso é ou não uma mais-valia para Felgueiras o facto de Nuno Fonseca ter assumido essa responsabilidade de conduzir os destinos da Associação de Municípios? Claro que sim. O estar mais próximo dos centros de decisão que possa Felgueiras com isso ganhar e tirar benefício é de facto importante para Felgueiras, isso é inegável. De qualquer das formas, disseste agora que Fátima Felgueira, Júlio Faria, Inácio Ribeiro, parece que quase todos os presidentes da Câmara de Felgueiras foram presidentes desta associação, e bem, e eu penso, e é quase em jeito de pergunta, porque não tenho certeza, que está quase pré-definida uma espécie de uma rotatividade entre os 6 municípios que compõem esta associação, certo? Mas de qualquer das formas é muito importante... Com algumas exceções na história da Associação de Municípios. Por isso é que eu, se calhar, a palavra não eleição, mas indicação, porque a história da Val de Sousa diz-nos que não formalmente é uma eleição. Mas diz-nos que não há candidaturas, é uma lista por unanimidade. Agora, claro que é interessante... Sim. Por diversos claro, sim. Dos 6. E claro que é muito interessante, sem dúvida, para Felgueiras, pelas razões que eu dizia, embora que não podemos esquecer que já no tempo de Inácio Ribeiro, e eu lembro-me que dissertava às vezes também um bocadinho sobre essa questão, o facto de ele ter assumido a direção da CIM do Tâmega e Sousa, e também penso que ao mesmo tempo da Val Sousa, e que dizia-se na altura que Felgueiras de facto podia ganhar muito com isso, e na prática não sabemos se ganhamos comparativamente com outros municípios
mais ou menos. Mas depois há o revés da medalha destas coisas, que é isto toma tempo, principalmente quando no discurso da tomada de posse de Nuno Fonseca, e eu estou sempre a recorrer a esse discurso, em que ele deu, por antecipação, informação que vai ser um mandato de poucas realizações. Se calhar precisávamos de um Nuno Fonseca mais concentrado no município, precisamente para colmatar essas dificuldades. Se bem que, por outro lado, tem agora uma equipa mais vasta, tem mais 2 vereadores, eles também com pelouros, portanto, de facto, se calhar também, e aqui mais um ponto para a análise, de facto também fica mais livre, de facto, para assumir outros projetos, como este da Val Sousa. Eu pego na tua deixa e passo a bola ali ao Hélder Quintela. O facto de o Executivo Municipal ter mais vereadores neste mandato, portanto, há uma maior distribuição de pelouros, em tese, pelo menos, uma menor sobrecarga para o Sr. Presidente da Câmara, isso pode ser vantajoso para Nuno Fonseca poder ter um pouco mais de tempo para se dedicar também aos dossiês da Associação de Municípios. Bem, eu não sei se isso é tão líquido quanto isso. Da mesma forma como não sei se de facto termos um presidente na comunidade intermunicipal ou termos um presidente na Associação de Municípios, se realmente isso tem um benefício direto ou indireto pelo acesso aos centros de decisão. Aliás, Nuno Fonseca, eleito pelo Partido Socialista, deverá ter acesso absolutamente direto a todos os centros de decisão, a todos os ministérios do nosso governo. Portanto, e se nós olharmos inclusivamente para aquilo que é a distribuição dos cargos que vão sendo tidos até pela CIM, e se olharmos até pelos diferentes presidentes que a CIM já teve, nós vemos que houve presidentes que conseguiram fazer muita obra nos seus municípios, conseguiram atrair investimento e não passaram pela presidência, por exemplo, da CIM. Portanto, não é tão líquido quanto isso, que obviamente que os cargos têm que ser ocupados, obviamente que os órgãos sociais têm que ser empossados, obviamente que tem que haver quem os assuma, mas não é tão líquido quanto isso que isso traga um benefício, seja direto, seja indireto. Quanto à pergunta dos pelouros, de facto, a Câmara Municipal está atualmente com 6 pessoas no Executivo a tempo inteiro, incluindo o Presidente de Câmara, mais um vereador a meio tempo. E se olharmos unicamente para aquilo que é a distribuição de pelouros, aquilo que nós vemos de facto é que, perante aquilo que foi anunciado, parece que realmente há muito trabalho e há muitos pelouros distribuídos por muita gente. Só que eu acho que, olhando para aquilo que foi a distribuição de pelouros, eu acho que de facto isso foi apenas para passar a imagem de que há muitos pelouros e que por isso foi necessário distribuir por muita gente. E essa é logo a primeira questão importante. Basta ver, por exemplo, Ana Medeiros. Ela tem o pelouro da cultura, das artes, do património cultural, mas tudo isto não é cultura. As artes não são cultura, o património cultural não é cultura. Portanto, estamos aqui a falar logo de 3 pelouros anunciados, mas na verdade isto representa um. Da mesma forma como nós podemos olhar para o vereador Joel Costa e vamos encontrar mobilidade, transportes e trânsito. Mas tudo isto não tem a ver com mobilidade dentro de um espaço concelhio. Ou seja, parece que houve aqui um desdobramento para que as coisas pareça que de facto há muitos pelouros, como por exemplo Fernando Fernandes, que tem o controle interno, a auditoria e a qualidade. Isto é apenas, e até olhando para as organizações empresariais, isto é apenas um pelouro, auditoria e controle interno, ou controle de gestão. E depois ainda há outras coisas mais na distribuição de pelouros, um bocadinho menos compreensíveis, que é, primeiro, Nuno Fonseca não assume o cargo da Proteção Civil. Nós até estamos hoje, e muito bem, aqui no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, um Salão Nobre também com história política, porque foi naquela varanda que o Dr. Machado Matos fez intervenções políticas muito interessantes na altura do 25 de Abril de 1974. Mas nós vemos que, por exemplo, a Proteção Civil não está na tutela de Nuno Fonseca. E Nuno Fonseca assume a promoção e imagem, mas depois temos Ana Medeiros com a informação e comunicação municipal. Ou seja, nós estamos a falar da mesma coisa, de coisas que se tocam e que no fundo são uma única coisa, mas que estão distribuídas por diferentes pessoas. Como depois vemos Fernando Fernandes, que assume a Polícia Municipal, mas vemos Rosa Pinto, que assume a Proteção Civil. Ou seja, quando nós cada vez mais estamos a falar de entidades que têm que concentrar poderes, têm que concentrar a ação. E vemos a Câmara Municipal
a distribuí-las. E também como é que o Presidente de Câmara não assume uma coisa tão importante como a proteção civil. Até vimos o Presidente pedir desculpa pelo mau tempo, pela chuva que caiu, e depois não é ele o responsável da proteção civil. Como acontece, por exemplo, relativamente àquilo que é a economia no Conselho. A economia no Conselho nós temos ouvido, temos falado, temos ouvido vários intervenientes a dizer que nós precisamos, de facto, de grandes medidas ao nível da atividade empresarial. Seja, por um lado, pela organização em centros empresariais, em unidades que estão agrupadas. Vemos também a necessidade que temos de diversificar a atividade industrial ou a atividade económica, para ser mais concreto, do município. Mas depois aquilo que nós vemos é que, por exemplo, esta área do empreendedorismo, da economia, está Nuno Fonseca assume o desenvolvimento económico, Ana Medeiros assume o empreendedorismo e a empregabilidade e Joel Costa assume as atividades económicas. E só para terminar, depois vemos, por exemplo, Rosa Pinto, que assume a juventude, mas vemos que Ana Medeiros assume a educação e Joel Costa o desporto. Portanto, tudo isto parece que, de facto, foram criados múltiplas coisas para parecer que é muito, apesar do muito que há para fazer, e depois distribuição de áreas que são comuns e adjacentes, que deviam estar sobre a mesma tutela, que acabam por estar repartidas. Ou seja, Parece que há aqui alguma confusão. Pode gerar aqui, peço desculpa, formulo a pergunta, pode gerar essa confusão, isso que estratégia, descreveste. dinâmica de execução. E se já era difícil para um Presidente de Câmara gerir uma equipa com 5 vereadores e meio, ou seja, com o Presidente de Câmara mais 5 vereadores e meio, se já era difícil esta coordenação, o que dizer então com esta distribuição de pelouros, primeiro micro e depois com distribuição de responsabilidades por diferentes vereadores. Ter-se-ão inspirado, digo eu, se calhar naquilo que aconteceu com o governo, com este último, que ainda está em funções, de António Costa. O maior governo Um número incrível de secretários de Estado, também com uma enorme confusão, às vezes na mesma cerimónia estão 3 ou 4 secretários de Estado. Luís Paulo, esta visão crítica do Lionel, do Hélder, peço desculpa, merece-te algum comentário? Antes de mais dizer, porque houve duas partes na intervenção do Hélder. Antes de mais, eu acho que quem conhece o Nuno Fonseca sabe que a prioridade continua a ser Felgueiras e os felgueirenses. E, portanto, a função inerente à presidência de Adolfo Sousa não interferirá, na minha opinião, na qualidade do trabalho que ele continua a desempenhar como Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras. Portanto, o tempo que ele desempenha será e terá de ser o mesmo ou até mais do que aquilo que disponibilizou no anterior mandato, e eu acho que esse compromisso é exatamente o mesmo. Em relação à questão dos pelouros, por exemplo, falamos aqui da questão do desporto, da juventude e da educação. Na minha opinião, são pelouros totalmente distintos. Não percebi, sinceramente, com todo o respeito, não percebia o agrupar. Em relação à questão das atividades económicas, por exemplo, isto depois vai ter um bocadinho, e eu não falei com o Sr. Presidente de Câmara, portanto não sei muito bem qual é a estratégia dele. Por exemplo, esta questão pode ser uma questão de dividir esta área de atuação por mais que um vereador, de alguma forma para potenciar o trabalho que se possa vir a desenvolver. A questão do trabalhar em rede, por exemplo, para que não haja um desenrolar do trabalho muito individualizado, concentrado numa única pessoa. E, portanto, isto vai depender um bocadinho da estratégia que vai na cabeça do Sr. Presidente de Câmara para de alguma forma gerir a sua equipa. E eu confesso que não sei, não falei com ele sobre isso, mas se a ideia dele for esta, portanto, de potenciar o trabalho em rede entre os diversos vereadores e não isolar um determinado campo de atuação numa única pessoa, num único vereador, então, se funcionar, então isso é positivo, ou seja, mais uma vez, torna-se complicado fazer uma análise criteriosa sobre o assunto sem perceber a estratégia subjacente nesta divisão. É a minha opinião. Reforçando, por exemplo, na questão da cultura do desporto e educação, na minha opinião... Olha, é uma boa pergunta para fazermos ao Sr. Presidente da Câmara. E que merece essa concordas, divisão. Luís Paulo, concordas? Que será uma boa pergunta para fazermos ao Sr. Presidente da Câmara quando ele aceitar dar uma entrevista ao Expresso Felgueiras, para a qual já foi convidado, mas que ainda não sequer. Eu acho que aguardamos é algo que a oportunidade para perguntar ao Sr. Presidente. Qual é que é a estratégia subjacente na distribuição dos pulos, mas eu acho que a estratégia
tem como objetivo o potenciar o trabalho desenvolvido. Eu disse, não posso ter dúvidas. Muito bem. Acho que faça sentido ser de Tunel, outra forma. visões diametralmente opostas, do Hélder e do Luís Paulo, e a tua, sobre este caso em concreto, esta situação em concreto, a distribuição de pelouros. Olha, concordo com isto que o Luís Paulo disse, e discordando um bocadinho do Hélder, embora que também não tinha percebido bem isso, mas que realmente cultura, educação e juventude, acho que não há problema nenhum em terem rostos diferentes na sua direção. No entanto, já não concordo que, por exemplo, no que todas as outras que o Hélder elencou, que de facto haja esta divergência de áreas dentro do mesmo pelouro. Aliás, eu arrisco-me a dizer que deverá ser quase caso único, pelo menos nos municípios que eu conheço, aqueles mais aqui à volta, sobretudo Lousada, Penafiel, que isto não acontece, não faz sentido. Sim, o facto, por exemplo, da Proteção Civil... Tem uma orgânica mais simples. A Proteção Civil e a Polícia Municipal, por exemplo, não estarem concentrados no mesmo vereador, que, contrariamente ao Hélder, acho que não é obrigatório que seja o Presidente da Câmara a assumir. E não querendo com isso despriorizar a importância deste pelouro. Quer dizer que a importância e a relevância da Proteção Civil ao fator coordenador da Proteção Civil é uma responsabilidade que é assumida em praticamente todos os municípios pelo Presidente de Câmara, que tem depois um técnico responsável pela Proteção Civil, mas atendendo à sua importância, que é uma competência própria. É uma competência própria do Presidente de Câmara. Sem dúvida. Pode ou não delegar. Mas, por exemplo, eu acho que para estas coisas dos pelouros, eu acho que é necessário, antes de mais, ter apetência e competência. E, por exemplo, acho que se calhar à partida, olhando para o Executivo, a pessoa mais vocacionada para tomar conta deste pelouro podia ser o vice-presidente, fruto da sua atividade profissional. Portanto, não me repugnava nada e achava que seria muito bem entregue. Agora, o que eu acho de facto mal é, principalmente, que estas atividades económicas esteja um vereador para uma coisa, o outro para outra, e tudo dentro do mesmo pelouro, porque de facto é isto. E eu também concordo com o que diz o Hélder, o facto de, pela primeira vez, se dizer a mesma coisa mais que uma vez, parece que é mesmo um ato simbólico de justificar o facto de termos o maior executivo de sempre. E o facto de se ter atribuído os pelouros e a tempo inteiro a mais um vereador e pelouros a um vereador a meio termo. Acho que essa questão é mesmo só por aí. Porque, de facto, o trabalho e os pelouros não aumentam. Agora, claro que sim, vai haver mais disponibilidade para trabalhar e isso poderá ser positivo. Sim, o facto de haver mais gente para trabalhar, claro que sim, isso sim. Em tese, pelo menos, é uma boa notícia. E já falamos sobre isso. Sim. A responsabilidade aumenta. Sim, a responsabilidade aumenta. A partir de terão mais tempo para gerir cada um dos seus dossiês. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, fiquei com a ideia que querias dizer mais qualquer coisa em relação a este assunto. Não. Já foi a reflexão que fiz anteriormente. Muito bem. Se me permites só duas notas. Eu acho que esta distribuição desta forma claramente é para justificar ter tanta gente no Executivo. E eu volto a dizer, se em vez de 7 tivesse 5, seriam 5 a tempo inteiro, para fazer exatamente o mesmo trabalho. E, portanto, esta distribuição é, no fundo, atribuir e fazer passar a mensagem às pessoas de que há muito trabalho. Depois, esta distribuição, claramente, que o Luís Paulo diz que é para trabalhar em rede, eu não disse que era, eu disse que poderia ser. Isso obviamente. Sim, que ele não a diz. O Executivo Municipal, como um governo, é um órgão colegial que reúne e que, portanto, trabalha colegialmente na definição. Agora, quando nós estamos a falar de alguém executivo, o Executivo executa. Portanto, tem alguém que definir a estratégia. Essa estratégia deve ser tutelada por Nuno Fonseca. Nuno Fonseca, com esta distribuição que foi feita, não sabemos exatamente quem foi o artífice desta ideia fundamental que não tem desta nada distribuição. A ver com a distribuição feita no primeiro mandato do Nuno Fonseca, que não certo? tem absolutamente nada a ver com isso. Acho que há aqui pelouros bem atribuídos, acho que há coisas bem atribuídas, mas depois há outras que de facto não fazem nenhum sentido.
Como também não faz nenhum sentido, e voltando à nossa conversa inicial, e cada vez começa a ser também mais questionável, a existência de uma associação de municípios de Val de Sousa quando temos a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, em minha opinião, e relembro que a Val de Sousa foi criada em 2009, sucedendo à Associação de Municípios de Val de Sousa, mas tem sobretudo 3 áreas de intervenção. No ambiente com a Ambisousa, que gera 2 aterros de resíduos, de tratamento de resíduos, um em Penafiel e outro em Lousado. Também outros equipamentos de estação de Triagem. Tem a parte do Val de Sousa digital, da transição digital, mas que é também uma aposta muito forte da comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa. Inclusive já foram lançados vários concursos para a modernização digital das autarquias, e tem depois a Rota do Românico, que de facto é algo muito emblemático, mas que vai muito mais além daquilo que é a região do Val de Sousa. Desculpa lá, deixa-me só dizer-te isto, pegando nesta questão dos pelouros. Achava muito mais interessante que, de facto, Nuno Fonseca tivesse assumido, por exemplo, o pelouro do ambiente e da cultura, uma vez para integrar a sua presidência na Val Sousa, porque, de facto, até pelo que estavas a dizer, 2 dos principais focos de atividade da Val Sousa é cultura, Rota do Românico, e ambiente, Ambisousa. Desculpa, mas por acaso tocaste agora neste ponto. Mas aí temos uma linha temporal. Se bem que depois, temporal, relativamente a Ambisousa, também temos que trazer à história, e isso levava-nos muito longe, que é, no início houve um tempo em que a recolha de resíduos estava um pouco centralizada também na Val Sousa, que geria a contratação pública que era feita para os vários municípios, e hoje em dia Passos de Ferreira foi o último dos 3, e atualmente só há 2 que mantêm essa gestão, que é Lousado e Felgueiras, e vale a pena refletir que Felgueiras foi, aliás, um dos temas de campanha discutido inclusivamente no debate do Expresso de Felgueiras, em que claramente é necessário rever, porque até o próprio Sr. Presidente de Câmara assumiu que, como está, a recolha de resíduos não está a funcionar em condições. Em relação a isto, havia uma linha temporal que não bate certo, ou seja, uma semana desde a distribuição dos pelouros e a assunção da Val Sousa. A distribuição dos pelouros foi feita antes da eleição de Nuno Fonseca para a presidência da Val Sousa. Portanto, aí... Mas aqui voltamos à questão, que não há bem uma eleição, é uma indicação por unanimidade, e tendo uma previsão, podia de facto ter assumido estes pelouros e com isso conseguir. Agora tem que estar em contacto, no fundo está a tratar de assuntos como a cultura e o ambiente, quando são pelouros de outros vereadores. Portanto, se calhar parece-me que isto não foi muito bem pensado ou muito bem projetado, mas isto é o que estamos a dizer agora. Se calhar daqui a 4 anos vamos a fazer uma avaliação positiva, que correu bem e foi profícuo para Felgueiras, e quem dera que sim. Muito bem. Só para concluirmos, Luís Paulo, ia lançar a questão ao Hélder, mas vamos ouvir primeiro Luís Paulo sobre isto. Isto é mais uma mais-valia em termos de prestígio e notoriedade para Nuno Fonseca. Nuno Fonseca, que já conseguiu, foi uma grande surpresa o resultado que alcançou há 4 anos, teve agora um resultado espetacular em termos de score eleitoral, obviamente que reforçou a sua notoriedade na região. Agora, a assunção desta responsabilidade de liderança na Associação de Municípios é também, digamos, um acréscimo em termos de prestígio para Nuno Fonseca e obviamente também para Felgueiras, mas para a figura de Nuno Fonseca, o político. Sim, eu acho que também pode ser um pouco o resultado, e eu acho que as coisas, já falamos sobre isto. Primeiro ponto, que é, existe rotatividade, e isso nós concordamos, e portanto é natural que os Presidentes de Câmara vão assumindo o cargo da presidência de Val Sousa. Agora, não retirando prestígio, o que eu quero dizer é que, ou melhor, ou agora aqui falando um pouquinho do prestígio, que é, pode ser também resultado do trabalho que foi vindo a ser feito, como falaste, do resultado eleitoral também. E, portanto, eu acho que há um conjunto de fatores que potenciam a sua eleição. E estes 3, 4 fatores podem potenciar a sua eleição. E sim, claro que sim, dá relevo ao caminho que Nuno Fonseca tem vindo a fazer. Mas eu acho que é um conjunto de fatores, como disse, que acaba por potenciar esta eleição. O trabalho, o excelente resultado eleitoral, já falamos sobre isso também, e depois fruto também, se calhar, das condições e dessa rotatividade do cargo. E o mérito reconhecido pelos seus pares presentes de Câmara em relação ao trabalho. Sim, sem dúvida. Nuno Fonseca, que também me parece óbvio. Sim, porque a eleição é entre os presidentes. Vamos então, mantendo a palavra com o Luís Paulo, vamos então entrar no segundo tema,
Se quiseres fazer o favor então de expor o teu ponto de vista relativamente àquilo que propões para este programa. Certo. Uma notícia saiu, como disse, durante esta semana, portanto, que dava nota da melhor performance sempre no Portugal City Brand Ranking, neste caso do Conselho de Felgueiras. Rankings são só rankings, eu costumo dizer isto muitas vezes, mas não deixa de ser importante fazermos a sua análise e olharmos para eles. E sei também que os meus colegas gostam de analisar os rankings e os dados e, portanto... Já nos trouxeste então. Achei que poderia fazer sentido refletirmos sobre isto. E, portanto, dar nota, é uma nota positiva. Este é um ranking elaborado por uma empresa de consultoria, a Bloom Consulting, portanto, de alguma forma, uma entidade externa e independente. E há algumas notas positivas. Felgueiras encontra-se pela primeira vez no top 5 da região norte, e é um ranking... Top 5? Não, no top 25. A fechar mesmo. No top 25 da região norte. A fechar mesmo. Está o Helder. É o 25º, é o 25º. É um copo meio cheio ou meio vazio. Só colocar mesmo a nota, com essa precisão temos que ser precisos. No top 25 da região norte. Este é um ranking que avalia 3 dimensões também, só para as pessoas ficarem a saber lá em casa. Turismo. Eu não disse que o Helder gostava de dados. Eu disse que o Helder gostava de dados. Qualquer município está no top 308. Turismo, as 3 dimensões são o turismo, investimentos e exportação e o talento. E, portanto, era dar uma nota positiva. A nível nacional, passou da 98ª posição em 2017 para agora a 77ª posição e, portanto, é positivo. Qual? 67 em 2021 e, portanto, acho que é positivo e é realçar um bocadinho também, mais uma vez, o trabalho que tem vindo a ser feito neste campo. E então, de brincadeira, Felgueiras mais à frente e mais próximo do primeiro lugar este ano, em 2021, do que em 2017 e, portanto, é o realçar que me parece do bom trabalho que tem vindo a ser feito nesta área também. Lionel, em relação ao assunto proposto pelo Luís Paulo, 25º lugar Na região norte, neste ranking de alguma notoriedade, alguma visibilidade, alguma projeção que Felgueiras granjeou, fruto, enfim, do conjunto de medidas que foram eventualmente tomadas durante o último mandato. Apesar de tudo, é uma notícia francamente positiva para o Conselho. Claro que sim, claro que sim. É mais uma notícia que divulga Felgueiras pelos bons motivos. No entanto, e pegando um bocadinho, sem tirar mérito, e cabe-nos aqui também fazer análise dos prós, dos contras, e ver as coisas por outro prisma, que na verdade não é ver por prisma nenhum, é ver as coisas como elas são, ou tentar ver aquilo que não está tão à vista, mas que, aliás, a própria consultora assume claramente que os resultados e este ranking não quer dizer que, por exemplo, no que respeita à qualidade de vida e ao viver melhor, que no município número 1 ou nos melhores posicionados no ranking, que se viva melhor de facto. Eles assumem mesmo isso. Eles dizem que é apenas uma análise de dados ao nível da promoção da marca, que de maior visibilidade e melhores plataformas online, porque recorrem a 3 variáveis e dessas 3 variáveis só uma é que é de estatística, dados estatísticos concretos, o resto é de pesquisas e desempenho online. E, portanto, percebe-se bem que e porquê que recentemente, muito antes, ainda em 2020, em plena pandemia, que até foi muito criticado o facto de se ter gasto tanto dinheiro na renovação do site, percebe-se agora que foi para ir de encontro um bocadinho aos critérios que este ranking, que esta avaliação faz. Portanto, eu acho que mais do que dizermos que temos uma ou boa qualidade de vida ou que Felgueiras é apelativo para ser visitado, o que está mais em causa é mais as plataformas online disponíveis pelo município, ou disponibilizadas pelo município para divulgação de Felgueiras nestas 3
nestas 3 áreas. E depois, também não querendo com isso ser mal interpretado e querer desvalorizar o trabalho que foi feito, porque de facto o trabalho parece-me que é muito meritório, muito correto e não está fora de questão isso, não nos podemos esquecer que quem avalia este trabalho não é o Instituto Nacional de Estatística, uma organização pública sem fins lucrativos e sem interesses económicos de lucro. Estamos a falar de uma consultora privada. E essa consultora privada, obviamente, vive de quê? Da divulgação desta publicação, que penso que até é gratuita, é disponibilizada gratuitamente. Não. Divulga sim. O que é que, isto é quase como que, este ranking é quase como que um diagnóstico de falhas que determinados municípios têm. E então, depois, tem um conjunto de soluções para combater estas falhas e lhes apresentar melhorias. E, aliás, é o próprio site da empresa que diz mesmo isso, em que diz que a Bloom Consulting, nas perguntas frequentes, quando se diz que como é que o município pode melhorar a sua performance, e eles respondem, a Bloom Consulting dispõe de um serviço personalizado para cada cliente, criando estratégias eficazes para cada município. E, portanto, por isso é que eu digo isto, não tenho certeza, não tenho conhecimento, e não sei se o Luís Paulo tem conhecimento, mas parece-me que a mudança da imagem e do website recentemente foi para vir de facto de encontro a esta subida no ranking. De qualquer das formas, e para terminar a minha intervenção, uma coisa é consequência da outra. Ora, é o inverso. Mas precisamente porque esta empresa se calhar ofereceu o seu serviço, não sei. De qualquer das formas, eu digo isto porque isto é quase como irmos ao oculista. Os oculistas, aquelas empresas, aquelas lojas que vendem óculos, em que tem lá sempre o médico que faz a consulta gratuita. Faz, não faz? Mas é raro o caso do cliente que sai lá sem vir com óculos. Pronto, portanto... Faz logo, escreve logo. Sim, mas deixa-me só terminar, para não terminar aqui com um mautão. Eu lancei aqui algumas questões não tão positivas, mas atenção, sem dúvida, seja programado, seja como for, tenha sido calculista, esta mudança, isto é de facto muito positivo para Felgueiras. Está fora de questão e o município está de parabéns por isso. Mas não parece que tenha sido calculado. Ou seja, acho que uma coisa é consciência da outra, alterações na imagem do município, que também é normal, sabemos que é normal, quando o executivo muda, existe uma nova roupagem que se dá à imagem do município, houve alterações também no site, houve também um investimento, e nós sabemos disto, na área da comunicação e da imagem do município com os felgueirenses, e portanto eu acho que isto acaba por ser o resultado dessas alterações. Muito bem conseguido. É só isso, não acho que tenha sido... aproveitar. Helder, concordas com o Luís Paulo que este reconhecimento do progresso feito por Felgueiras nessas áreas decorre um pouco também do investimento que foi feito no último mandato, nomeadamente na promoção da marca, no desenvolvimento do novo website, etc. Eu acho que é óbvio que o município recolhe valor ou recolhe benefício daquilo que foi o investimento e não apenas na parte digital, mas também na presença em certames de turismo, pela presença em certames de televisão, pela realização de eventos como o Rally de Portugal e como a Volta a Portugal em bicicleta. Só que discordo de uma coisa que o Luís Paulo disse, que é, não, isto é uma consequência. Não, nada se faz por acaso e as empresas, e no caso a grande empresa municipal ou a grande empresa pública, que é a Câmara Municipal, também quando investe em marketing digital, e hoje essa é uma das grandes áreas de investimento das empresas, todas estas medidas de aumentar o número de pesquisas e aparecer nos primeiros resultados no Google, aparecer e ter mais anúncios no Facebook, aparecer o site, ter mais visitas e perceber como é que as pessoas podem navegar melhor dentro do site, nada disto acontece por acaso. Tudo isto acontece com investimento e acontece com estratégia. Aliás, eu ficaria era muito insatisfeito se quando o município definiu a sua estratégia de marketing digital não tivesse pensado nisso. Quando alguém vai fazer uma pesquisa por Pão de Ló, que não tivesse formas e investimento feito em que as primeiras entradas na lista de resultados do Google não seja Pão de Ló de Margaride. Portanto, é óbvio que isto tem que acontecer. Portanto,
Isso faz todo o sentido. Agora, temos também que relativizar e não ser como os festeiros que fazem as festas, deitam os foguetes e apanham as canas. Temos que também perceber exatamente o que é que estamos a falar. Estamos a falar de um ranking que não é feito por uma entidade independente, estamos a falar que é feito por uma empresa, com o objetivo de negócio. Não, Claro que tem um objetivo de negócio, mas não está aqui a torcer por município A, B ou C. Uma entidade independente, para mim, é uma universidade, é um Instituto Nacional de Estatística, é uma unidade de investigação e desenvolvimento, portanto, estamos a falar... Já nem as universidades são totalmente independentes, porque elas são próprias, elas são também prestadoras de serviços. E, portanto, estamos a falar... Força. Não, era só dizer... Mas agora o INE, por exemplo, esse sim, acho que é questionável quando são revelados, anunciados dados do INE. É incontestável. Ninguém ousa sequer contestá-los. Podemos fazer leituras diferentes. Pode ser. Quando falava de que este resultado é consequência do investimento que tem ser feito, era exatamente um bocado no sentido que estás a falar. Que houve investimento nessa área, na área da comunicação, da marca, do marketing, e é natural que, havendo esse investimento, como estavas a dizer, e houve, e foi notório, a melhoria, na minha opinião, da comunicação da Câmara Municipal de Felgueiras, haja agora um resultado, e acho que esse resultado é consequência desse trabalho, desse investimento. Estavas a falar também. Mas estava a dizer que isto é realizado por uma empresa privada que tem por objetivo auxiliar instituições a melhorarem o seu place branding, portanto, a melhorarem a sua notoriedade em termos de branding. Aliás, como disse o Linel, dedica-se à consultoria na área de place branding. A equipa tem trabalhado com municípios e regiões portuguesas para apoiar a construção e implementação de estratégias de marca de sucesso. Aliás, se formos ao Base.gov, nós vamos encontrar adjudicações de alguns municípios ou até de algumas áreas e regiões de turismo que fazem a contratação desta empresa para melhorarem essa notoriedade. E depois ainda acresce uma outra coisa. O Luís Paulo disse bem que isto se baseia fundamentalmente em 3 grandes áreas: dados estatísticos económicos, turísticos, dados sociais, número de empresas, número de dormidos, ou seja, temos aqui dados factuais, mas as outras 2 dimensões são quantitativas, segundo a empresa e segundo aquilo que divulga nos critérios, que são as pesquisas online dos motores de busca e o desempenho online nas plataformas e redes sociais, mas sem revelar a forma como cada uma das coisas, qual é o peso disso. Aliás, a empresa diz mesmo que utiliza um algoritmo proprietário. O que é um algoritmo? Sem divulgar, obviamente, como é que esse algoritmo faz a computação das diferentes variáveis, dos diferentes fatores, como é que os pesa, como é que faz inclusivamente a avaliação das pesquisas online, do desempenho online e como é que este resultado final é atingido, porque é um algoritmo proprietário. Portanto, não é um algoritmo que seja aberto, como existe em várias áreas, em que esse algoritmo é apresentado, a forma como ele, quais são as variáveis, quais são a computação que é feita, quais são as otimizações que são feitas, porque isto é possível fazer otimizações para depois, costuma-se dizer... Na altura, isto foi tudo manipulado. Não estou a dizer... Não estás a dizer isso, estás a parafrasear isso. Não me interpretem mal, mas a verdade é que uma das questões dos dados é que é possível torturar os dados até que eles nos digam aquilo que nós queiramos. Portanto, isso é um facto. Agora, relativamente, obviamente que nós queremos que Felgueiras seja uma marca com grande notoriedade a nível nacional e que atrai. Agora, não podemos também deixar de colocar as coisas na sua perspectiva, não podemos deixar de colocar em causa que um dos principais problemas no ranking é na dimensão visitar, ou seja, negócios, visitar e viver. As piores dimensões de Felgueiras são visitar e viver. Visitar, a nível nacional, Felgueiras está na posição 127 de 308 e, a nível de viver, está na posição número 59. E mesmo ao nível do Norte... Mas já esteve pior. Claro que esteve. Claro. Nós temos que fazer essa análise. Há sempre coisas para melhorar. E temos que continuar a melhorar. Claro, e o município pode sempre contratar a Bloom Consulting para ajudar a intervir. E só para finalizar mesmo... Não é isso que eu estou a dizer. Só para finalizar... Mas já estivemos melhor, já estamos hoje melhor do que estávamos. E é importante falar sobre isso. Obviamente,
Claro, por isso é que eu comecei por dizer que é importante que Felgueiras seja uma marca de referência e agora precisamos de colocar tudo isto em perspectiva e também saber o que é que este ranking representa, claramente como é que ele é calculado e perceber também no contexto da região que Amarante ocupa a 17ª posição, que Penafiel ocupa a 18ª, que Paredes ocupa a posição número 22, Felgueiras está na 25, Lousada está na 29 e Passos de Ferreira está na 39. Portanto, olhando também para a realidade da região, Felgueiras está a meio da tabela. Já esteve pior, já queremos que ela passe ainda mais para a frente, sim. Agora não vamos deixar de ter em perspectiva que isto é um ranking elaborado por uma entidade independente, que é uma empresa com interesses nesta área de negócio, que utiliza um algoritmo proprietário que tem a sua forma de computação, que é proprietário. Olha, deixa-me ir mais longe até do que isso, porque hoje estava com uma pessoa de peso da régua e que me dizia que não percebia completamente os resultados e o método de trabalho deste ranking, sobretudo na área visitar. Bem, quem conhece peso da régua e sabe as suas potencialidades do enoturismo, o facto de ter o rio, o comboio, enfim, toda aquela paisagem muito, muito interessante e apelativa, com muita dificuldade compreende que esteja no lugar apenas 108 em visitar. Acho que é muito estranho, de facto, isto, e sobretudo porque desde 2005, em que foi criado este ranking, perdeu 40 lugares. Quando tem aumentado o enoturismo, quem vai lá visitar aquela zona, e eu gosto, e tenho também, de facto, um gosto particular por aquela zona, vê que aquilo está sempre cheio de turistas, estrangeiros, portanto é com alguma estranheza. Portanto, compreendo quando o Hélder diz que, ora bem, isto também depende depois a determinados critérios, a percentagem que se atribua a cada um. E desculpa lá introduzir aqui um tema que não tem nada a ver com o Felgueiras nem com a região, mas só para se calhar não atribuirmos demasiada relevância aqui a este tema, se bem que não deixa de ser uma boa notícia para Felgueiras, fora de porta. Muito bem. Vamos terminar este tema e vamos então entrar na nossa reta final do Comissão Permanente de hoje, com as notas finais, e mais uma vez vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao Luís Paulo, para dizer quais são as suas notas finais para o programa de hoje. Não, hoje, esta semana temos a abertura do Mercadona, portanto já falámos aqui de desenvolvimento económico, de investimento. Eu disse diversificação. E, portanto, mais uma boa notícia para Felgueiras, resultado também do caminho que tem vindo a ser feito nessa área, e portanto temos aqui um exemplo claro e inequívoco de investimento económico no concelho de Felgueiras, e mais uma vez nota positiva e referir isso mesmo. Eu podia fazer um contraponto. Eu vou fazê-lo. O comércio investem, mas o poder de compra em Felgueiras está abaixo da média nacional. Mas isso fica para outra altura. Olha, a minha nota não foi combinada com o Luís Paulo, embora que em off estávamos a falar das notas finais, mas é precisamente sobre a mesma situação e sem querendo fazer aqui publicidade, mas porque o Luís Paulo já falou, a questão do Mercadona realmente pode ser analisada em 2 pontos. Realmente esteve bem o município, na promoção, na angariação, na cedência até do terreno, porque é num lugar... Cedência, venda, peço desculpa. A venda do património municipal, que pode-nos levar a outra análise, mas foi para o lugar, a localização, de facto, parece-me que é estratégica, faz sentido e pode ser, de facto, uma empresa âncora para outras empresas e vai valorizar ainda mais aqueles terrenos à volta. Por outro lado, isto que neste aspecto está muito correto, se formos a outra grande superfície comercial concorrente desta, que nota-se que está pessimamente mal localizada, independentemente de quem foi a opção urbanística disto, porque até penso que vem do executivo anterior, em que de facto não faz sentido que no centro da cidade de facto tenha uma grande superfície como essa, mas isto para levar à questão dos mercadinhos, Adriano. Parece-me que não faz sentido, aliás, Felgueiras deve ser dos poucos
municípios que nos últimos 10 anos opta por instalar grandes superfícies comerciais nos seus centros, dificultando com isto até a questão do trânsito, acessibilidade, etc. E por falar em acessibilidade, eu entroncava este tema O na Leonel falta... traz muitas notas finais. Não, é tudo a mesma, mas não a preparei, preparei. então está-me a surgir. Leva-me aqui a outra questão, que quando temos um PDM recém-aprovado, mas que ainda não está em vigor, atenção, ainda não está. Já está em vigor? Já passou o prazo? Então Já deve ser dias. está em vigor. Foi agora mesmo há dias que entrou em vigor, não foi à data das eleições. Não interessa. Mas, e bem, está em vigor. Mas eu acho que nós não temos, de facto, uma estratégia até urbanística. Quando, e pegando e dizendo logo outra vez o nome, temos o Burger King ao lado de outra grande superfície A Comissão Permanente. comercial, fazendo publicidade também ao continente, e junto a uns semáforos. Eu parece-me E que... junto a uma via que está altamente deficitária em termos congestionada de... por si. congestionada em termos de trânsito. Se tiver metade da clientela que tem, por exemplo, o McDonald's, mais direitos Marketing digital. comerciais, Da Comissão se tiver Permanente. metade do trânsito e a afluência que tem o McDonald's à sexta, sábado e domingo, aquilo vai entupir totalmente nessa altura, porque de facto parece-me que o local está muito Estas notas mal finais escolhido. do Leonel Olha, foram... o melhor mesmo é agora fazermos publicidade a todos. Falta falar do Intermarché. Bom, já chega de publicidade, Leonel. Hélder, as tuas notas finais. Eu vou descentralizar um bocadinho e vou para uma das pontas do Conselho de Felgueiras para Jogueiros. De facto, é preocupante que uma junta de freguesia recém-eleita tenha que fazer uma assembleia de freguesia extraordinária, apelando à participação dos seus fregueses para mostrar a situação deficitária e débil das contas da junta de freguesia. Isto deve merecer uma grande reflexão, deve também merecer uma reflexão sobre como é que as autarquias são geridas e que, de facto, cada vez mais os autarcas devem ser responsabilizados e penalizados não apenas politicamente com derrotas, mas penalizados judicialmente pelos seus atos e pelo facto também que, pelas implicações que esses atos têm nos mandatos subsequentes e na ação subsequente que vai ter. Porque, pelos vistos, e teremos ainda que recolher mais dados, a situação é mesmo complicada. Hélder, muito obrigado. Luís Paulo, muito obrigado. Leonel, muito obrigado. Está assim concluída mais uma emissão da nossa Comissão Permanente, mais uma emissão com gosto especial, porque foi feita numa instituição também muito querida para os felgueirenses, os bombeiros voluntários de Felgueiras, uma emissão gravada aqui no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, a instituição à qual, obviamente, agradecemos a forma extraordinária e simpática como nos recebeu e nos proporcionou todas as condições para desenvolvermos o nosso trabalho. Desejamos a todos aqueles que nos acompanharam ao longo dos últimos minutos a continuação de um bom fim de semana e prometemos voltar na próxima semana.